Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Contra todos os prognósticos do início do Campeonato Brasileiro, o time de Operários do Corinthians chega à 12ª rodada como líder invicto e com uma vantagem de 9 pontos para o segundo colocado. E a pergunta que fica é, o que é mais importante? São os jogadores? O técnico? O conjunto ou obediência tática? Ou é a vontade, entrega do time em campo? Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro chega ao fim hoje, às 20 horas, com o jogo entre Coritiba e Sport no Couto Pereira. Independente do resultado desse jogo, o Corinthians seguirá em sua improvável liderança por no mínimo mais 3 rodadas, já que acumula uma diferença de 9 pontos para o Flamengo, que assumiu a segunda posição na tabela após vencer o Vasco em São Januário e se aproveitar de mais um vacilo do Grêmio, que perdeu em casa para o Avaí por 2-0 e caiu para o terceiro lugar. Curiosamente, depois de perder para o Corinthians na 10ª rodada, esta acaba sendo a terceira derrota em seguida para o Grêmio no Brasileirão. Parece que o Grêmio perdeu o jogo e também um pouco do rumo, do seu futebol depois de perder para o Corinthians. Mas o que importa é que o Corinthians segue, jogo após jogo, confirmando sua liderança e abrindo uma confortável vantagem para times mais estrelados e caros, como o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro. E a pergunta que fica, será que a solução está mesmo nos elencos estrelados? Jogadores caros e com nome resolvem os problemas de um time? O Flamengo passou a jogar melhor depois que suas estrelas puderam atuar juntas, mas, mesmo assim, o futebol apresentado até aqui, embora tenha melhorado, isso é uma verdade, ainda não inspira tanta confiança. O Palmeiras tropeçou de novo ontem diante do Cruzeiro, que mais uma vez enfiou 3 gols na defesa do Verdão, Parece que o Cruzeiro só quer ganhar do Palmeiras com 3, Não tem jeito. E o Palmeiras segue aí acumulando 2 derrotas na semana. Ele perdeu pela Libertadores na quarta-feira, no finalzinho do jogo, e agora perde no Brasileirão. Vai com a confiança ligeiramente abalada, embora todo mundo vá dizer o contrário aí durante a semana, técnicos, jogadores e tudo mais, mas o ponto é, o Palmeiras vai com a confiança, com a moral um pouquinho baixa pro clássico dessa quarta-feira contra o líder Corinthians, lá no Allianz Parque. E o Corinthians, com seu time de operários, um termo que foi cunhado durante a era Tite, onde até mesmo o criativo Jadson volta para dar carrinho no meio de campo para cortar um contra-ataque que seria potencialmente perigoso, segue sem estrelas, derrubando os adversários um atrás do outro, como fez em 2012, na decisão do Mundial Interclubes, onde, como bem lembrou o Juca Kfouri na semana passada no programa da ESPN, venceu o poderoso Chelsea, tendo na defesa Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos. Uma defesa que todo mundo vai ter que admitir que jamais seria campeã mundial. Não eram jogadores brilhantes, não eram os melhores em suas posições, longe disso. Mas a verdade é que o poder do atual líder não está nos nomes, está no conjunto e no modo como o time comprou a ideia de futebol de Fábio Carille. Diferente, por exemplo, do São Paulo, que não comprou nenhuma das ideias de Rogério Ceni. Mais do que nomes, o Corinthians segue vencendo pela força de seu conjunto. Uma força que aumenta a cada rodada e deixa cada vez mais difícil o trabalho de não só vencer o timão, como também retirar da liderança. Cada vez mais difícil, sim, mas não impossível. O Palmeiras, que segue sem identidade e tropeçando nas próprias pernas, tem nesta quarta-feira a chance de segurar o líder e até mesmo tirar a invencibilidade. Se conseguir, se recupera do baque de mais uma derrota. Mas em termos de campeonato, não muda muito para o Corinthians, que no pior cenário possível vai seguir com 4 pontos de vantagem no topo da tabela, o que é muita coisa. O Corinthians joga como um time, com conjunto. É bom ter craques no elenco? É muito bom. Craques decidem jogos, mas os campeonatos são ganhos pelos times. E isso, neste momento, o Corinthians tem de sobra. A rodada. Os resultados da 12ª rodada do Brasileirão, que equilibrada teve 3 vitórias dos mandantes, 3 vitórias dos visitantes e 3 empates, foram os seguintes. No sábado, dia 8 de julho, o Atlético Goianiense recebeu o Vitória e perdeu por 2-1 e despencou de vez na tabela. O Vasco
recebeu o Flamengo em São Januário e não mostrou a mesma força de outros jogos e acabou perdendo em casa por 1-0 para o Flamengo. O Vasco, que vinha muito bem em São Januário, e no final do jogo teve uma confusão generalizada com a torcida, jogaram bomba no campo, o time do Flamengo não conseguia sair. Foi feio o negócio, né? Se formos um país sério, se os dirigentes do futebol forem sérios, muito provavelmente São Januário será interditado, merecidamente. E fechando o sábado, o Corinthians ganhou por 2-0 da Ponte Preta, foi o único mandante que venceu no dia, né? 2-0 para cima da Ponte Preta, num jogo super movimentado, foi um jogo muito bom. O Cássio pegou pênalti, foi uma loucura esse jogo. No domingo, 9 de julho, teve um empate da Chapecoense com o Atlético Paranaense, 1-1 na matinê do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como nós já dissemos, fez 3-1 para cima do Palmeiras, recebeu o Palmeiras em casa e enfiou 3-1, parece que o Cruzeiro só quer ganhar de 3 do Palmeiras. O Grêmio se embananou inteiro, conseguiu perder de 2-0 pro Avaí em plena Arena Grêmio. Foi um feito maravilhoso do Grêmio, nossa senhora, que realmente parece ter perdido o rumo no Brasileiro depois que perdeu o jogo pro Corinthians. Botafogo e Atlético Mineiro não saíram do 1-1, resultado ruim pros dois, né? Talvez pior pro Botafogo. E o Santos recebeu o São Paulo e fez 3-2 para cima do São Paulo, que provisoriamente foi treinado pelo técnico Pintado, que na segunda-feira, hoje, na verdade, retorna às suas funções de auxiliar técnico e recebe Dorival Júnior no comando do São Paulo. Vamos ver se o problema era mesmo Rogério Ceni ou não. E hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, o Coritiba recebe o Sport, fechando a 12ª rodada. E faltando esse jogo para fechar a rodada, a classificação do campeonato por enquanto ficou a seguinte: em primeiro lugar o Corinthians com 32 pontos, seguido pelo Flamengo com 23, pelo Grêmio com 22 e o Santos com 20, fechando o G4. Em seguida vem o Palmeiras com 19, caiu uma posição o Palmeiras, e o Cruzeiro com 17. O Cruzeiro subiu 7 posições e ocupam agora Palmeiras e Cruzeiro a 5ª e a 6ª colocação. Na 7ª posição vem o Fluminense com 17 pontos, continua na mesma, seguido do Atlético Mineiro, que também continua na mesma com 17 pontos, e do Vasco na 9ª posição, que caiu 3 posições, saiu lá do G6 e está ali em 9º com 16 pontos. Logo abaixo dele tem o Botafogo com 16 também. O Coritiba, que joga hoje, pode mudar de posição, pode chegar lá no G5, pode desalojar até o Palmeiras do G6, né? O Coritiba tem 16 pontos, pode chegar a 19 se vencer o Sport hoje. O Sport que vem atrás do Coritiba também provisoriamente na 12ª posição com 15 pontos. E se vencer, sobe ali para o G6, desaloja o Cruzeiro do G6. O Sport pode chegar ao que seria um salto gigantesco para o Sport ali nessa fase com o Vanderlei Luxemburgo. Seria um grande resultado se o Sport conseguir vencer o Coritiba em casa. Acho difícil, mas não impossível. Depois deles vem ali em 13º lugar a Ponte Preta, que caiu 2 posições. O Atlético Paranaense, que continua na mesma ali em 14º. A Chapecoense, que também não mudou nada na sua situação nesta rodada, está ali em 15º. Com 15 pontos. O Bahia vem em 16º com 12 pontos. O Bahia tá ali pertinho, tá na boca do rebaixamento, né? Não está no Z4 por conta de critérios de desempate. E aí vem lá o Z4 em 17º o Vitória com 12 pontos, em 18º o Avaí com 12 pontos, em 19º na vice-lanterna o São Paulo com 11 pontos e fechando a tabela, segurando a lanterninha do Brasileirão, o Atlético Goianiense com 7 pontinhos, né? Triste pro São Paulo, que tá atrás do Avaí. Quem diria, né? O Avaí está à frente do São Paulo na classificação. Não é nem um pouco confortável a posição do São Paulo. Digam o que quiserem, o sinal de alerta está aceso. O São Paulo está numa situação muito ruim neste campeonato. O São Paulo, se não tomar cuidado, vai cair. Está jogando para ser rebaixado, né? Então, assim como o Inter joga para não subir da Série B, pelo todos os erros que está fazendo, talvez tenhamos clássicos aí na Série B no ano que vem, São Paulo e Inter, né? Vamos ver. Seria uma pena ver o São Paulo também rebaixado nos grandes clubes, mas está fazendo por onde?
E estas foram as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Se você gostou do nosso programa, compartilhe, assine nosso feed, siga-nos nas redes sensuais, no Twitter e no Instagram, assine nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha e esteja aqui na próxima quinta-feira, onde falaremos sobre Palmeiras e Corinthians, o grande clássico do meio de semana e muito mais. Vamos fazer um resumo aí do que aconteceu no futebol durante esses dias. Nos vemos lá!